Kate, filme de ação e aventura que está entre os mais vistos na Netflix. É sobre ele que nós vamos falar nesse vídeo, então você fique aí até o final. Muito bem, vamos falar desse filme, Kate, um filme de ação que está no top 10 dos mais vistos da Netflix. Um filme bem rápido, um filme bem interessante que a gente tem algumas coisas bem legais para falar sobre ele, tá bom? Mas antes eu já peço para você dar um like nesse vídeo que é muito importante. Se inscreve aqui no canal que a gente sempre está fazendo vídeos sobre filmes e séries. Aproveita e compartilha esse vídeo com todo mundo e ativa as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado, tá bom? Então vamos falar desse filme, Kate, um filme interessante sobre alguns aspectos, né? Um filme de ação muito bem feito. Esse é um dos pontos que eu gostaria de destacar nele, né? Bom, a história gira em torno da Kate, uma assassina profissional que há 12 anos é a melhor no serviço e que ela decide, né, deixar aquela vida para formar uma família, tem a vontade ali de ser mãe e aí ela se propõe a fazer um último serviço e aí sair fora dessa vida, né? E aí no último serviço que ela vai fazer, as coisas dão errado. E realmente isso é uma coisa que sempre acontece nos filmes, né? Um profissional, aquele que é o melhor, aquele que nunca falhou, quando ele vai fazer o seu último trabalho, as coisas dão errado, né? Não foge muito do que a gente costuma ver. E por que que dá errado? Porque ela é envenenada, né? No último ato que ela deveria matar ali um mafioso japonês, e aí ela falha porque ela perde os sentidos, passa mal e ela descobre que ela foi envenenada por polônio 204 e ela tem apenas 24 horas de vida no máximo, então ela decide passar essas últimas horas indo atrás de quem a envenenou. E ela descobre que foi justamente aquele homem que ela deveria ter assassinado e não conseguiu, que está por trás disso. Ela resolve ir atrás e aí tem toda a história que está contada, todo o filme de ação que se passa nas horas seguintes que restam de vida dela. É bem interessante alguns aspectos, que é a ação muito bem feita, né? As cenas são muito boas, é um excelente entretenimento, né? A interpretação também da atriz, a Mary Elizabeth Winstead, está muito bem no papel da Kate. E a gente tem o Woody Harrelson, né? Sempre muito bom também, lá interpretando o mentor da Kate, que foi o cara que, desde quando ela era órfã, que ele treinou ela para ser a assassina profissional. E aí a gente vai vendo todo o desenrolar da história que se passa no Japão, um clima muito interessante, a direção explora essa paleta de cores que a gente está acostumado a ver nos filmes mais recentes, esse neon, do vermelho, do azul, né? O filme se passa a sua maior parte da ação à noite, então tem esse contraste interessante, então tem as coreografias, as cenas de luta são bem interessantes, né? A história ser manjada, ela não atrapalha muito a diversão, porque como eu disse em outros vídeos aqui, se você tiver a curiosidade de explorar, eu ressalto, né, que num filme de ação, né, a boa história é apenas um dos ingredientes, né? A história pode ser até razoável, não precisa ser lá essas coisas, se as cenas de ação, que é o que a gente quer ver na verdade, se elas forem bem feitas e se o elenco, né, conseguir entregar uma interpretação mínima que te convença, e esse filme faz isso. Então, assim, esperar uma história surpreendente às vezes é querer demais de um filme de ação. O que a gente espera ver mesmo é uma ação muito bem feita, e esse filme tem uma ação muito bem feita, as coreografias de luta são bem elaboradas, as perseguições é uma coisa que fica bem feita. Em alguns momentos tem um certo exagero, né, que todo filme de ação hollywoodiano tem, essa coisa exagerada, que você percebe nitidamente os efeitos especiais ali pularem na tela e fica uma coisa um pouco enganosa, mas passa aqui e ali, porque na maioria das cenas é uma coisa mais assim, até mesmo de luta corpo a corpo, né? Não tem aquela coisa frenética que a gente passou a ver, principalmente depois do filme do Jason Bourne lá, dirigido pelo Paul Greengrass, que ele criou essa mania da câmera fechada, que você não consegue ver os movimentos. Nesse filme a câmera é mais afastada, então você consegue ver as cenas de luta bem elaboradas, os tiroteios, essa coisa toda. Então o filme te leva durante 1h40, né, que é um tempo razoável também para um filme de ação. Um filme de ação desse tipo, desse gênero, não precisa ter mais do que isso, né? Eu sempre aponto como um dos erros, esses filmes terem 2 horas, mais de 2 horas, não é necessário. Um bom filme de ação com uma história bem simples, ele não precisa
ter esse tempo de duração todo. Esse filme tem 1h40, ele vai direto ao ponto, inclusive em alguns momentos tem um discurso a mais, tem uma ceninha a mais de explicação que não precisava ser dado. Ainda assim ele consegue ir direto ao ponto, o que é bem interessante. Logo no começo do filme a gente já dá uma manjada de como ele vai terminar, né? A gente já meio que percebe ali quem que é o verdadeiro bad guy, o vilão do filme, né? É quase que entregue de cara, realmente. Então a história tem essa simplicidade que não faz você se interessar tanto assim por saber o desfecho, porque é uma coisa bem previsível. Então você se deixa levar mesmo pelas cenas de ação, pela coisa, a movimentação de câmera que é muito bem feita e pela interpretação dos atores, que tá bem legal. Então é um filme dinâmico, é um filme que vai direto ao ponto, é um filme que entrega aquilo que promete, que são boas cenas de ação. Tem uma produção muito boa, dá pra ver, não à toa tá entre os mais vistos da Netflix. Embora estar entre os mais vistos da Netflix às vezes não significa um bom sinal, porque tem muito filme ruim e muita série ruim também entre os mais vistos da Netflix, então não é muito parâmetro, mas nesse caso é um filme bem legal, é um filme bem interessante, é um filme que entretém, o objetivo dele é entreter e ele consegue fazer isso, né? Então é um filme acima da média dos filmes de ação que a gente tem visto ultimamente na Netflix, né? Esse filme está ali uma nota 8, 8,5, bem legal, bem interessante, você não vai se arrepender de assistir, você vai conseguir se divertir bastante, se entreter vendo esse filme de ação chamado Kate, tá bom? Então fica aí uma boa indicação, você vai gostar. Deixa aí nos comentários, caso você tenha assistido ou se você vai assistir, o que você achou desse filme e dê uma outra indicação aí também pra gente interagir aqui também. Aproveita também, deixa seu like nesse vídeo que é muito importante, se inscreve no canal, isso ajuda bastante aqui na plataforma, compartilha esse vídeo com todo mundo, ativa as notificações para quando sair um próximo vídeo você ser avisado, tá bom? Eu fico por aqui, logo mais tem mais vídeos para você, tá bom? Até!